Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Passando para deixar o Salmo de número 125. O título é A Segurança daqueles que confiam em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à injustiça, à iniquidade. Faz bem ao Senhor aos que são bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam aos seus caminhos tortuosos, leva-los lá o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Louvado seja Deus. Esse salmo, irmãos, é um salmo bastante conhecido, principalmente o verso 1, que fala sobre a segurança daqueles que confiam em Deus. É um salmo, irmãos, que faz nos refletir em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado, em quem nós temos depositado a nossa fé, a nossa esperança. Uns, irmãos, confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em governantes, em presidente, em líderes. Outros, irmãos, confiam no seu dinheiro, nas suas posses, nas suas riquezas. Outros confiam na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua esperteza. Mas, irmãos, eis que nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. A nossa confiança, a nossa fé está no nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O salmista ele faz uma comparação dos que confiam no Senhor com o monte de Sião, que mesmo em situações adversas, em chuva, em calor, em frio, em tempestade, em ventania, em neve, permanece firme, pois assim o Senhor decretou, e assim também é, irmãos, sobre aqueles que confiam no Senhor, não se abala, mas permanece firme. Irmãos, em meio a notícias tristes, em meio à adversidade, em meio a perigo, em meio a situações contrárias, em meio a doenças, à enfermidade, ao desemprego, em meio à morte, ao luto, nós devemos permanecer firmes no Senhor e não negarmos a nossa fé. O Senhor tem promessa sobre a minha e sobre a sua vida, promessa de proteção física, irmãos. O verso 2 ele fala, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor tem promessas, irmãos, de proteção, assim como foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que houve o decreto do Nabucodonosor que quando ouvisse o som, eles deveriam se prostrar e adorar a imagem. Porém, aqueles homens não se dobraram ao decreto do rei e permaneceram firmes, a ponto, irmãos, de correrem perigos, e eles foram lançados na fornalha de fogo. E o Senhor esteve com ele, o Senhor esteve ao lado daqueles homens e deu um grande livramento, e o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Também sobre a vida de Daniel, que mesmo em meio ao decreto que não poderia orar a outro rei, a outro Deus nenhum, porém Daniel orava 3 vezes por dia ao Deus de Israel, e foi lançado na cova dos leões. Porém o leão naquele dia teve que jejuar, pois o Senhor estava ao lado de Daniel e deu grande livramento a Daniel, e o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida de Daniel. Assim, irmãos, também é sobre a nossa vida. Deus permite, irmãos, as adversidades, os momentos difíceis, permite a crise para que o nome dele seja glorificado sobre a nossa vida. Mas Deus ele só não promete só promessas, irmãos, de proteção física, mas também espiritual. O verso 3 fala, porque o cetro da impiedade, aqueles que governam impiamente, injustamente, não permanecerá para sempre sobre a sorte do justo, para que o justo não venha envergonhar o nome do Senhor, praticando iniquidade com as suas mãos. Então o Senhor promete o que escape, para que nós não venhamos perder a salvação. O Senhor tem promessa, irmão, de proteção, também espiritual, para não perdermos a salvação. Louvado seja Deus. E tem promessa, irmãos, para os justos e promessas para os injustos. Qual é a promessa para os justos? A promessa para o justo é que o Senhor vai fazer o bem aos que são bons e aos que são retos de coração. Porém, aos injustos, o que acontecerá? O Senhor castigará aqueles, irmãos, que andam em caminho tortuoso, aqueles que praticam a maldade e aqueles que desviam do caminho do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos permanecer firmes, que nós venhamos ser constantes e perseverantes no caminho do Senhor, que nós não venhamos negar a nossa fé, mas que nós venhamos confiar e permanecer firme no Senhor. E o final fala, paz haverá sobre Israel. Pai, eu te louvo por mais essa palavra, por mais essa oportunidade, pelo Senhor ter falado e trabalhado sobre o nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem operado, pelo Senhor ser presente na nossa vida, pelo Senhor estar sempre ao nosso lado, pelo Senhor ter nos ajudado, estar nos ajudado a permanecermos firmes, constantes e perseverantes na sua palavra, nos seus propósitos, nos seus caminhos. Nos ajuda, ó Deus, a sermos fiel, ó Pai, junto ao Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar, que o Teu Espírito seja sobre as nossas vidas e venha nos guiar, venha nos direcionar e venha nos conduzir ao caminho da salvação. Eu te louvo, exalto e engrandeço, Pai, pois o Senhor é bom, o Senhor é justo e o Senhor é misericordioso. Que a Tua salvação venha alcançar, Pai, em nome de Jesus, os nossos familiares, os nossos entes queridos, todos aqueles, Pai, em nome de Jesus, que ouvirem a Tua palavra, que a Tua palavra possa penetrar em nossos coração e produzir fé para a salvação da nossa alma. Eu te louvo, exalto e engrandeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Glória a Deus.